que nós vamos ministrar essa noite, que nós vamos aprender juntos aqui, é um assunto de extrema importância. Eu gosto muito de sempre olhar para os princípios, para o que é base de crescimento para a minha vida, para a tua vida, porque as outras coisas menores vão ter que se moldar a esses princípios, né? Serão reflexos daqueles princípios que nós aplicamos. E hoje não será diferente, vamos falar mais uma vez de fé, né? Já está na tela ali o tema: a falta de fé leva à rebelião. Será então? O que está acontecendo comigo? Eu sou de pouca fé. Vamos continuar crescendo a nossa fé. Nós já sabemos como fazer isso, né? É através de Cristo, através da palavra de Deus. Então, vamos realmente começar a entender, observar. Nós vamos trazer trechos bíblicos aqui que traz a narrativa de uma história que eu acredito que vai ficar bem claro esse tema aí, né? Às vezes, na nossa falta de fé, nós cometemos erros. Nós passamos os pés pelas mãos. Nós fazemos coisas que não era para nós fazermos. Isso nos prejudica, e muito. E pode nos levar, sim, à rebelião. Vamos começar, nossa história se baseia, nossa ministração se baseia, mais uma vez, na história do povo de Israel, né? Como tem exemplos para nós usarmos na história do povo hebreu, na história do povo de Israel, que foram os escolhidos por Jesus. Assim como tem a ação poderosa de Deus sobre aquele povo, conduzindo aquele povo, também tem inúmeras pisadas de bolas daquele povo também, né? E nós vamos ministrar ali em Números 13, 14, basicamente, né? Alguns outros versículos, mas que parte ali dessa história do povo de Israel? Eles tinham saído do cativeiro do Egito, tinham ficado lá cerca de 400 anos escravos no Egito, né? Algumas Bíblias até falam a respeito de 430 anos, enfim, em torno de 400 anos eles ficaram subjugados lá. Realmente, numa vida totalmente presa ali aos costumes egípcios. Então, eles perderam a identidade deles no passar desses anos. Esses 400 anos perderam a identidade de povo de Deus. Se misturaram com a cultura egípcia, que era cheia de falsos deuses para lá e para cá. Tinha Deus para tudo quanto é coisa lá. E eles viveram desta forma. Então, perderam o relacionamento com Deus, que começou lá através do patriarca Abraão, né? Então, o contexto do povo saiu do Egito, era isso. Nós fomos ministrados aqui aquela série de mensagens, né, pelo deserto, que nos trouxe ensinamentos valiosos, poderosos para as nossas vidas. E eu queria destacar aqui aquele trecho que todos conhecem, dos espias. Quando Deus falou para Moisés enviar os 10 espias, que é lá em Números, capítulo 13, vamos ler já, sempre na linguagem NVT, tá? Por favor. Números 13, versículos do 1 ao 3, que mostra quando Moisés fez esse envio desses espias, né? Que diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Amém? Vejam só, então foram enviados ali 12. Então, gente, é bom frisar um detalhe aqui, que não eram homens quaisquer, não eram. Eram homens líderes. Então, veja bem, aí tem um peso ainda maior. Eram líderes ali do povo de Israel, do povo de Deus. Um representando cada tribo. Eram homens de notório destaque. No decorrer da história, a gente vê que eles tinham ali influência em suas tribos. Eles tinham realmente uma posição de destaque em suas tribos. E eles foram enviados nessa missão.
E eles vão, ali saem do deserto, vão chegando, atravessando por vários lugares, chegam ali em Cades Barneia, né, que é na fronteira já de Canaã, e aí os espias vão, dali eles vão. E eles vão para levantar. No outro trecho aqui, Moisés explica, não, porque foi exatamente como Deus mandou. Vão lá, olhem se tem fortificações, se o exército é poderoso, se eles estão bem armados, se eles têm uma boa lavoura, ou a agricultura deles realmente farta. Vão e olhem se realmente é a terra que Deus nos disse que daria. Né? Eles foram lá para isso, para levantar informações. Né? E aí, esses espias chegam em Hebrom. Hebrom, para vocês terem uma ideia, quão perto eles estavam já dentro de Canaã. Hebrom já é dentro de Canaã. Quão perto eles estavam da terra prometida. Porque Hebrom fica a cerca de 30 quilômetros somente de Jerusalém, né, da capital, que era o centro ali da terra que eles iam possuir. E eles foram e voltaram. Quando eles voltam, aí 10 tem uma versão do que viram e 2 uma outra versão, que nós vamos continuar aqui e vocês já sabem qual é a versão desses 2 grupos, mas nós vamos destrinchar melhor isso daí. Tá? Esses espias, esses 10, eles vieram com uma posição distorcida, tanto daquilo que Deus tinha falado, Deus tinha relatado, né, comparado aos outros 2, que era Josué e Calebe. Né? Vamos ler o trecho também, aqui que fala a respeito desses espias. Números 13, 25 e 33, por favor. Números 13, 25 ao 33. Que diz o seguinte: depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. E, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Só uma pausa aqui. Eles trouxeram um cacho de uva que a história nos relata que precisava de 2 homens para carregá-lo, amarrado a uma vara, a um pau, de tão grande que era. Imagine, que fruto é esse? Um cacho de uva que precisava de 2 para carregar. Né? Contudo, o povo que vive ali, continuando no 28, é poderoso. E suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Outro parênteses. Anak, para quem não sabe, eram os gigantes. Né? Eram os descendentes de gigantes. Os Anaks eram realmente de uma estatura muito grande. Pessoas que se destacavam entre os demais povos, as demais nações ali. Né? Aí tinha os amalequitas, que vivem no Negueb, os hititas, jebuseus. Veja bem, jebuseus eram os que habitavam especificamente em Jerusalém, que mais tarde, bem mais tarde, quando Davi conquista, é esse povo que ele vence, que ele tira de lá e conquista a cidade. Né? Então vamos lá, continuando. Calebe tentou acalmar, eu já pulei aqui, né? Os cananeus vivem perto do litoral do Mar Mediterrâneo e do Vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, que o povo estava alvoroçado, né? Disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinha feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigante, os descendentes de Anak. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim
que parecíamos para eles. Vejam só. Enquanto Josué e Caleb já queriam logo tomar posse. Era promessa de Deus dar aquela terra. Então eles permaneceram com a fidelidade deles intacta. Permaneceram confiando, tendo fé naquilo que Deus disse. Enquanto os outros olhavam para o outro lado da mesma moeda. Né? Enquanto Josué e Caleb olhavam para aquilo que estava por vir, para aquela conquista, os outros olharam pela dificuldade, pelo trabalho que de repente ia dar para chegar e conquistar aquela terra que Deus deu. Né? Então ficou naquele impasse. Então esse povo, os 10 espias que fizeram essa narrativa, esse relatório todo torcido, eles deixaram o povo Israel em polvorosa. Né? Deixaram eles todos preocupados. E agora, se a gente for lá, eles vão destruir. Porque eles olharam simplesmente para o trabalho que eles teriam de expulsar aquele povo. Mas Deus já tinha dito isso, meus irmãos. E Deus, quando fala para fazer, com certeza Ele sempre vai dar o recurso. Isso é uma falha muito grande. Sempre que a gente recebe uma palavra, uma direção de Deus, ou até quando a gente está estudando a palavra dele, que nós temos várias, é onde mais nós temos direção do que é para nós fazermos, a gente às vezes olha para a dificuldade, a gente olha para o espelho e fala, mas eu não vou ter condições de fazer aquilo, eu não vou alcançar aquilo, eu não vou conseguir. A gente olha para os recursos que nós temos em mãos. Mas Josué e Caleb não olhavam para isso. Enquanto os 10 espias estavam lá preocupados, fazendo uma narrativa toda distorcida, estavam deixando de ver o que eles iriam conquistar. Que eles viram lá também. Essa terra que emana leite e mel, que tem frutos, que precisa de 2 para carregar, uma terra rica, com fartura, uma terra realmente próspera. E Caleb e Josué não. Olha, Deus deu, maravilha, uma terra boa, produtiva, vamos logo lá, vamos para lá, vamos realmente tomar essa terra. E às vezes, por não ter essa atitude de coragem, a gente perde muitas oportunidades que Deus realmente abre em nossas mãos. E a gente fica com receio, a gente olha para os nossos recursos, as nossas forças, né, a nossa inteligência humana, que é falha, que é pouca, e esquece de olhar para o que Deus disse. E o que Deus disse, meus irmãos, é só fazer. Não precisa se preocupar com os recursos, como vai ser, é só fazer, mas nós temos essa dificuldade. A nossa carne resiste a isso. Quantas vezes Deus nos mostra a direção através de pessoas, através de acontecimentos, e às vezes a gente empaca ali e não avança, não vai adiante para realmente fazer aquilo pelo qual Ele nos reservou como propósito nas nossas vidas. A gente às vezes deixa de fazer aquilo que realmente seria bom, útil para o reino do Senhor. E com esses espias não foi diferente. Eles viram primeiro a dificuldade e não o bônus que eles teriam no final. E não a riqueza, a fartura, a ocupação daquela terra, que foi o motivo pelo qual eles saíram do Egito. Então eles estavam tão próximos, meus irmãos. Vejam só. E Deus estava encaminhando eles para assumirem aquela terra naquele momento. Né? Toda a escritura aqui mostra isso. Então Deus já mandou ir lá fazer o levantamento, já para traçar a estratégia, para fazer, para dar ordem, como eles ocupariam aquela terra. Eles não iam precisar usar ali o poderio bélico deles, que até então eles nem tinham. Né? Não ia precisar usar a força do braço, não, era só seguir a direção de Deus. Ou seja, só obedecer. Então vejam só, a fé e a obediência têm que caminhar lado a lado, não tem por onde. Nós falamos que nós temos fé em Deus, né? Nós queremos crescer na fé em Deus, meditando na palavra, querendo aprender realmente uma vida com esse propósito de crescimento espiritual, se a gente não estiver disposto a obedecer. E a obediência, muitas vezes, vai no contrassenso daquilo que nós queremos, daquilo que é
que é confortável para nós, aquilo que é fácil a gente conseguir, geralmente é o oposto disso. Vai dar um pouco de trabalho obedecer. Eu vou ter que negar a mim mesmo. Né? Como é a história do barro lá, né? Pastor João? A história do barro, que até a gente estava comentando aí no início do culto. O barro vai ter que ser moldado. E eu, como barro, eu também tenho meus quereres aqui. Só que é o oleiro que vai ter que moldar. É o oleiro que vai fazer conforme o querer dele, conforme o propósito dele. Então eu tenho que negar minha vontade. Não adianta, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Quando o oleiro não quer que seja assim o assado, quer que seja diferente. Então o oleiro vai moldando. Então nós temos que lembrar. Então já gravem bem isso, meus irmãos. Fé e obediência, lado a lado. É as duas faces, os dois lados da mesma moeda. Então, não dá para nós falarmos que nós temos fé, queremos crescer em fé, se não estivermos dispostos a obedecer, a negar a nós mesmos. Então, é importante nós lembrarmos desse detalhe. Vamos seguindo aqui, até traçando um paralelo aqui com essa conduta dos espias. Né? Outro ponto que nós temos ali é o povo lá no Egito mesmo. Quando Moisés estava lá para tirar o povo do Egito, vejam só, lá em... Esqueci de colocar aqui. Esqueci de colocar a referência, só coloquei o trecho bíblico. Mas é lá em Êxodo. Não adianta. Então eu só vou ler o trecho aqui, porque eu esqueci de colocar a referência do versículo que era certinho. Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxe toda essa desgraça sobre esse povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei a Faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Olha só, aqui é Moisés também dando um passinho atrás, depois que os supervisores lá do povo judeu foram falar com o faraó, logo depois daquele episódio, onde começou a aumentar a carga de trabalho em cima do povo de Israel. Né? Porque não deixou sair, ainda vou aumentar a carga de trabalho, porque eles estão querendo adorar ao Senhor, eles não vão ter tempo para adorar esse Deus, não. E começaram. E os supervisores foram lá no palácio de Faraó, pedir para ele abaixar, que ele não estava fornecendo a palha para queimar os tijolos e tal. E Faraó falou: agora eu vou dobrar ainda mais essa carga de trabalho sobre vocês. E aí o povo sai de lá, reclamando, falando, se lamentando para Moisés. E Moisés, diante desse falatório, desse pessimismo, estava agindo exatamente como o povo ali reagiu quando os espias deram aquele relatório negativo. Moisés já estava entrando ali, depois ele acorda, mas ele já estava, ele meio que falando: Deus, por quê? Como está fazendo isso? Como está deixando chegar a esse ponto? Estava teimando com Deus ali, questionando Deus. Só que depois ele corrige a rota dele, né? Ele percebe, Deus fala com ele, e ele percebe que a mão de Deus poderosa tinha que se manifestar daquela forma ali, né? E se a gente lembrar da aliança que Deus fez com Abraão, isso não deveria ser novidade para o povo de Israel, que conhecia as Escrituras. Vocês sabem aqui como que é o povo hebreu, como são os judeus, no estudo da Torá, do Pentateuco, ali eles sabem, eles decoram, né? Na adolescência já estão com aquilo ali decorado, né? Estudam mesmo. Então eles iam ver lá que quando Deus fez ali a aliança, o pacto com Abraão, ele já falou sobre isso, sobre tudo que eles passariam ali no Egito. Vejam lá, Gênesis 15 e 13. Vejam só o que Deus fala a Abraão. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: esteja certo que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Olha aí. Eles sabiam que isso ia acontecer.
Pelo menos deveriam saber, né? Tudo bem que agora, lembrando, não saberiam por quê? Porque foi Moisés que escreveu Gênesis, né? Relatando isso daí. Então, muitos não sabiam mesmo, eles aprenderam depois. Lembrei aqui desse detalhe importantíssimo. Tá vendo como que a gente tem que lembrar qual período que foi escrito? Foi Moisés que escreveu Gênesis. Então, não sabiam ainda, não estava. Mas era passado de geração em geração. Não estava escrito, mas também essa cultura judaica passa de geração em geração conhecimento. Então, Deus já tinha falado que eles iam sofrer como escravos numa terra distante. Já tinha falado até o tempo, que era 400 anos. Né? E o povo ali estava achando que isso não era bem assim, ou estava esquecendo, ou estava com tanto medo que passa o pé pelas mãos. Mas isso já estava em aliança com Abraão. Foi nesse momento aqui que Deus fez a aliança, que falou que a descendência dele seria como estrelas dos céus, como a areia da praia. E ele falou que vocês seriam cativos realmente no Egito. Então veja só. E era esse momento, passaram 400 anos e tinham que sair de lá. E o povo duvidava do que Deus estava fazendo. E Deus mandava as pragas e mostrava isso e aquilo, e o povo duvidando. E depois na história que nós vemos lá do povo no deserto, duvidavam o tempo todo. Deus mandava carne, mandava o maná, fazia verter água da rocha, e eles continuavam duvidando e voltando de novo ao caminho anterior. Voltando às práticas que não deveriam. As práticas de onde Deus tirou eles de lá. Então, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que, geralmente, as coisas, assim como em Provérbios, né, fala a respeito disso, que nada é novo. As coisas acontecem e depois acontecem de novo, e de novo, e de novo. E o ser humano é esse aqui relatado, né, no povo de Israel. Aquele que teima, aquele que duvida do que Deus faz, que duvida do poder de Deus agindo em favor deles. E Deus demonstrou por várias vezes o quanto ele era poderoso e forte. Só que Deus tinha planos para isso também. Senão ele não teria endurecido o coração de Faraó naquelas oportunidades lá. Por quê? Porque ele queria que realmente fosse mostrado o poder dele naquele lugar. Que fosse mostrado o quão poderoso ele era. Que o nome dele fosse glorificado lá. Então ele endurecia o povo de Israel e mostrava novamente o poder dele. Endurecia o coração de Faraó e mostrava o poder dele. Endurecia e mostrava. Tudo era plano de Deus. E aí quando chega no momento de tomar posse da terra prometida, tomar posse da terra que emana leite e mel, eles mais uma vez fraquejam. Mais uma vez duvidam daquilo que Deus prometeu. E até então vinha conduzindo eles com mão poderosa, braço forte realmente, vinha suprindo todas as necessidades. Quando eles obedeciam, aconteciam exatamente como Deus estava orientando. Só que, vira e mexe, eles pisavam na bola. E aí que está o problema. Quando a gente pisa na bola, aí o que Deus iria fazer não acontece, né? Porque nós não obedecemos. Então não adianta Deus falar, nós acreditarmos que foi Deus, nós acreditarmos que foi Ele que mandou, que é a direção dEle, né? E não obedecermos o que Ele diz. Obedecermos aquilo que Ele espera que nós façamos. Então, é importante nós meditarmos nisso. Se eu tenho fé, se eu acredito em Deus, eu preciso obedecer. Senão as coisas não vão acontecer da maneira que Ele traçou, da maneira que Ele determinou. Isso é a nossa vida de um modo geral, meus irmãos. Em tudo. Se nós não seguirmos os princípios bíblicos, não crermos que aquilo vai acontecer para praticarmos, ainda que às vezes pareça que é um contrassenso ali. Às vezes que parece que no natural não vai dar certo. Mas não é natural. A obediência a Deus não pode ficar só no campo natural. Tem que ser primeiramente no espiritual, que vai refletir no natural.
Então, obedecer é o mais importante. Se nós acreditamos em Deus, se nós confiamos em Deus, queremos viver uma vida com Ele, uma vida de entrega, uma vida realmente de entrega da vida para Ele, para Ele ser o Senhor de nossas vidas, é necessário sempre obedecer. E vamos caminhando agora, voltando aqui, para a notícia um tanto rebelde que os espias trouxeram. Inflamaram realmente o povo ali, inflamaram, e Arão e Moisés ficaram acuados, assim como Caleb e Josué. E aí Caleb e Josué se posicionam ainda mais quanto a isso. E aí a comunidade começa, todo mundo se revoltar, se irar. Caleb, não, vocês não podem fazer isso. E eles automaticamente já percebem que aquilo era uma rebeldia. Que o povo estava fazendo, desobedecendo, não crendo naquilo que Deus mandou, era um ato de rebeldia. Ele estava sendo rebelde àquilo que Deus falou. Então, se Deus falou que eles iam lá e ia dar aquela terra, não importa quem está lá. Não importa se é gigante, se é anão, seja quem for, se é dinossauro que está lá, eles iam tomar posse daquela terra e acabou. Era a promessa de Deus. Só que não, eles criaram tudo isso, e aí o povo começa e tal. E vamos lá ler aqui Números 14, do 1 ao 4. Números 14, do 1 ao 4, continuando na NVT, né? Então, toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Olha só. Rapidinho eles já pensaram lá no cativeiro, no Egito. Mais uma vez eles queriam voltar para o Egito, com medo de serem mortos pelo povo que habitava aquela terra que Deus já tinha dado. Era só eles continuarem seguindo a obediência a Deus que eles iam tomar posse. E estavam próximos, irmãos. Imagine, saber que uma distância daqui ali em Jundiaí, mais ou menos, uma distância em torno de 30 quilômetros, eles iam possuir a terra que Deus ia dar como herança. E de repente, eles se veem acuados, não é possível, não vamos. Gente, Deus já tinha mostrado quão poderoso Ele era. Já tinha mostrado por diversas vezes que Ele estava no controle, que Ele estava no comando, que Ele estava guardando o povo de Israel. E ainda assim, eles queriam abandonar. Se nós lembrarmos aqui da série de mensagens que estamos sendo ministrados, eles não tinham uma mente redimida ainda. Se eles tivessem uma mente redimida, como tinha Josué e Caleb, eles não iam pensar duas vezes, eles iam passar o relatório e já iam, vamos possuir essa terra, que é uma terra realmente abençoada. Só que eles não tinham essa mente redimida. A importância de ter a mente redimida. Aí você realmente muda uma chave, você começa a enxergar as coisas da maneira que Deus quer que nós enxergamos, da maneira que Ele está vendo e direcionando. Então eles queriam voltar. E quantas vezes nós não agimos da mesma forma? Qualquer tempestade, qualquer céu que fica de bronze, qualquer luta que a gente se depara, a gente já quer abandonar tudo, né? Quer jogar tudo para cima. Para quê? Fazer que nem eles. Para quê seguir aí a direção de Deus? Para que seguir a palavra do Senhor? Sendo que me falta isso, me falta aquilo, agora vai me acontecer aquilo outro. É melhor voltar para o mundão. Lá pelo menos eu não tinha essa pressão de ter que fazer as coisas certas, de ter que segurar e realmente domar a minha carne. É isso que o ser humano faz, meus irmãos. Ou seja, como eu disse, mais uma vez se repete
mais uma vez, a conduta humana, a carne, o coração humano. É muito mais fácil largar tudo e deixar para trás, ou continuar um pouco mais daquele trecho, aí ter que voltar tudo, como aconteceu com o povo de Israel. Estava tão perto de possuir a terra. Vamos continuando, meus irmãos. E o fato de não termos essa mente redimida faz toda a diferença. Quem tem a mente redimida percebe rapidamente e luta para obedecer. Não basta ter fé. Todos nós acreditamos que Deus existe. É lógico que cada um vai ter que buscar a sua experiência com Deus, se aproximar dele, ter intimidade com ele para crescer nessa intimidade, nessa fé, nesse relacionamento, né? Mas a nossa luta contra a carne tem que ser sempre, continuamente. Não tem jeito, porque às vezes a gente está tão perto de atravessar aquela fase, né, do deserto, de aprendizado, né, que nós precisamos atravessar sim, aquele trecho ali no deserto que vai nos moldar, nos ensinar, né? Nós temos que pensar dessa forma. Nós que somos cristãos, a gente tem que entender que a gente, estando realmente na direção de Deus, estando obedientes à palavra do Senhor, nós nunca vamos perder. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então perder jamais. Ou a gente ganha aquilo que estamos buscando, ou a gente aprende, ganha experiência e passa por aquilo diferente, né? Passa por aquele trecho e sai de uma maneira diferente, uma maneira transformada. Aquele trecho veio para nos transformar, para fazer com que nós possamos ter raízes mais profundas, seguros, alicerçados mesmo em Deus, confiando nele. E é isso que nos falta, é isso que nos faz voltar atrás, querer voltar para o Egito, querer abandonar, porque às vezes a gente não enxerga com clareza essa verdade. Basta continuarmos em frente. Se Deus falou é para lá, continua andando, meus irmãos. Pode passar anos, continua naquela direção. Não vai se arrepender. Continua na direção que Ele traçou, para onde Ele indicou, para onde Ele mandou. Então, isso faz a diferença. Então, quando nós entendemos isso, a nossa mente vai lutar realmente para continuar prosseguindo. Essa mente redimida vai ouvir a voz do Espírito Santo que habita em nós e vai continuar aquele trajeto. Assim como Josué e Caleb, eles já estavam prontos para possuir a terra. Eles estavam prontos, né? Depois, Deus até frisa o espírito ali de Caleb, que já se posicionou, e Josué não foi diferente também. Eles estavam prontos. Tanto é que, vamos ver aqui, o que Deus faz, qual é o presente que Deus dá, porque eles estavam prontos para possuir a terra. Só que tem um detalhe importante aí. Eles entraram na terra e o povo ficou? Não, eles estavam junto com o povo. Vamos lá? Vamos ler aqui, ainda em Números, primeiro, do versículo 6 ao 9, 14, né? Números 14, do versículo 6 ao 9. Veja só. Depois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual vocês fizeram o reconhecimento é muito boa, e se Deus se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Olha só a diferença. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha só a declaração de quem já entendeu que Deus era com eles, já entendeu que não era eles que iam garantir a posse da terra, era Deus. Aqueles tinham já a visão clara e tentam alertar ao povo. Eles não acreditam que os espias que foram lá e viram as mesmas coisas que ele, estão desencorajando o povo.
Eles ficam realmente, rasgam suas vestes, eles falam, não acredito, não pode ser. Se Deus falou que vai dar, é só a gente fazer tudo conforme Ele ordena, que Ele vai se agradar da nossa conduta e vai nos dar a terra. E olha só, a diferença aí de ângulo, de visão. Eles é que estão indefesos, aqueles gigantes lá, aqueles que estavam lá nas fortalezas, nas fortificações, bem armados, eles sim estão indefesos, porque Deus é conosco. E é assim, meus irmãos, que nós precisamos ter esta conduta. E nem sempre é fácil. Quando o problema vem nos assolar, a dificuldade, a aflição, vem nos achatar, é difícil. Mas é a solução, é confiar em Deus. Confiar que Ele sim vai nos levar e vai nos tirar daquela situação e vai nos colocar no lugar onde Ele prometeu, onde Ele direcionou. Amém? Nós precisamos buscar esta confiança em Deus. Buscar essa certeza de que se Ele falou, Ele vai fazer. E aí nós vamos agir não mais como pessoas com medo, medrosas, indecisas, inseguras. Não, nós vamos agir exatamente como Deus falou. Nós já vamos ver o resultado lá na frente, que era tomar posse e viver a abundância que tinha naquela terra, que foi preparado para eles. Só que, infelizmente, isso não aconteceu, né? E, da mesma maneira, Abraão teve que mostrar esta fé em Deus lá no passado. Assim como essa confiança que Josué e Caleb demonstraram aqui, Abraão teve que ter. E mais, Abraão não tinha visto todos esses feitos que Deus fez para o povo de Israel, para o povo hebreu. Ele não tinha visto, mas aí Deus fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai, você vai lá para uma terra que eu vou te mostrar. É essa terra aqui, que o povo estava prestes a entrar. Vai lá, vai, deixa tudo, eu vou fazer você uma grande nação. Faz toda essa promessa a Abraão. Abraão não tinha visto nada de prodígio, de maravilha, como esse povo viu. Ainda assim ele creu. Ele falou, eu vou. Deus não falou, vai ser assim assado, você vai primeiro para tal lugar. Deus não falou nada disso. Deus falou, vai, e ele simplesmente foi. Saiu do meio da parentela, esperando a ordem do Senhor, os próximos passos, a próxima direção que Deus ia dar, e foi dessa maneira. E agora o povo, com tudo que já havia acontecido, né, que Deus tinha feito, eles voltam atrás, ficam com medo, ficam inseguros, não creram. Então Deus estava conduzindo ele para essa terra, e na hora que chega para tomar a terra, eles pegam e, não vai dar não, aquela terra ali é boa, é isso, aquilo, mas vai dar muito trabalho para tirar aquele povo dali, não vai dar. Então veja bem, mais uma vez a mesma história se repete. O ser humano cometendo os mesmos erros, que é da essência caída do ser humano, depois que o pecado entrou no mundo, a gente só faz isso. Deus mostra aqui, Deus tira aqui a gente de uma dificuldade, põe aqui em lugar seguro, e na primeira dificuldade que tem, a gente já quer voltar de novo para o buraco, e não espera mais em Deus, e já quer jogar tudo para cima. Infelizmente, isso é uma grande realidade em nossas vidas. E se a gente não tomar cuidado, acontece nos momentos que a gente acha que está mais firme com Deus, está mais bem espiritualmente, pode acontecer. Tanto é que Moisés ali já estava entrando na do povo, quando estava lá no Egito também. Já estava ali, verdade, Senhor, por quê? Porque deixou. Então, meus irmãos, vozes virão. Vozes virão para mostrar que, não vai mais isso daí não. Você não está vendo que está complicando a sua vida, está dando errado? Não, mas Deus falou para mim seguir nesse rumo. Não, mas não está dando certo, volta. Então, só que tem um detalhe, né, meus irmãos? A gente tem que ter certeza que foi Deus que direcionou. Porque senão a gente vai dar murro em ponta de faca, vai bater cabeça, e vai ficando cada vez pior, e a gente não vai chegar nessa terra prometida nunca, né? Então, se foi Deus que falou, e uma maneira muito fácil de saber que foi Deus que falou, que é a direção de Deus, é só olhar na Bíblia. Então é fácil a gente saber o que Deus fez, porque Ele não... quando Ele manda, Ele jamais vai contrariar a palavra dEle. Então, coloca tudo ali na forma da Bíblia. Tudo na forma da palavra. Mandou fazer isso, mas
Ah, se eu vou fazer isso, está contrariando o que a palavra diz, se eu tomar essa atitude? Opa, então tem que rever aqui os meus conceitos. Será que foi Deus mesmo? Vou conversar com Deus mais uma vez, vou pedir orientação, vou pedir clareza para mim tomar essa decisão, para mim continuar seguindo esse rumo. E às vezes nos falta isso. Né? A gente já vê a situação, já é mais fácil jogar tudo, abandonar e partir para outro lado e não busca a orientação de Deus. Deus às vezes está só esperando você voltar lá para Ele falar, bom, você já veio até aqui, agora muda de direção, vai para aquele lado ali agora. Às vezes é só isso que Ele quer fazer. Né? E aí Ele percebe se nós estamos na dependência dEle ou não. Se nós não buscamos a direção dEle, tirar as nossas dúvidas, que dúvidas surgirão? Imagina, ser humano. Todos os dias pipoca uma série de dúvidas em nossa cabeça, não é verdade? Em coisas simples e em coisas complicadas. O que eu vou fazer? E agora? Eu faço isso ou aquilo? É natural do ser humano. Vai sim questionar muita coisa. Mas aí quando a gente vem buscar essa solução, esse ensinamento, essa direção na palavra do Senhor, aí sim nós vamos ter a direção certa. A gente tem que vir com esse propósito. Que o Espírito Santo vai trabalhar e vai nos dar a direção através da palavra. Então, meus irmãos, é importante nós não só termos fé, né, não só obedecermos, mas buscarmos a direção de Deus. Temos que ter esse discernimento realmente de avaliar a situação. Poxa, realmente, Deus já falou que é para mim seguir naquela direção, é para mim cumprir isso. Só que às vezes eu estou fazendo de uma maneira que não é a que Deus mandou fazer. Uma maneira totalmente errônea. Como também o povo de Israel muitas vezes quis tomar terras lá na força do braço. E depois, logo depois, teve um fato desse, logo depois desse episódio aqui, que os espias foram lá, voltaram, eles já estavam lá e Deus mandou que não era para ir, eles já estavam querendo ir lá e guerrear e tirar o povo na marra. Então, quer dizer, na hora que era para realmente agir com ousadia, com coragem, né, com intrepidez ali, eles não fizeram. E depois quer dar uma de brabo, quando não é para ser, quando não é para fazer, quando não é para usar a força. Né? Então, é típico do ser humano. Erro. Só que Deus ainda está ali, pronto para nos ajudar a acertar. Que bom. Graças a Deus por isso. Ele continua ali, ele continua pronto a nos orientarmos. A partir do momento que a gente percebe, ele está ali. É só a gente perguntar para ele. Ele vai direcionar o próximo passo a ser seguido em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, então vemos aqui que o povo de Israel fazia dessa forma. Os espias, que também eram a maioria, né, os 10 ali, agiram desta mesma forma. Não obedeceram o que Deus tinha falado. Aí vamos ver o que aconteceu com eles. Então veja só, estava 30 quilômetros de tomar a terra. Era só fazer ali o que Deus queria que eles fizessem. É só todo mundo estar no mesmo espírito ali de Caleb, com o mesmo desejo de possuir a terra que estava Josué e Caleb ali. Era só isso. Só continuar fazendo o que Deus estava ordenando através de Moisés. E não fizeram. Olha só o resultado. Vamos ler um trecho grande aqui. Números 14, do 20 ao 35. Mas prestem bastante atenção, porque aqui narra toda essa parte aí. Diz o seguinte: então o Senhor disse, eu os perdoarei, como você me pediu. Ou seja, mais uma vez, Moisés foi lá, intercedeu por eles. O povo querendo trocar de líder, mandar Moisés embora, e mais uma vez ele vai, não, Deus, perdoa esse povo e tal. E Deus, mais uma vez, com um amigo dele, ele vai e ouve as orações, ouve as súplicas de Moisés. Então, eu os perdoarei, como você me pediu. Mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo como a terra está cheia da glória de Deus, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente. Porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados.
nenhum daqueles que trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora, deem meia volta e vão. Sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Continuando ali o 26. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Olha só a fé às avessas aí. Exatamente aquilo que eles falaram, que eles estavam com medo, Deus agora ia fazer. Então, vejam só, aí é mais um exemplo de que a nossa fé, se não for a fé da maneira que deve ser, nas coisas que devem ser, de acordo com a palavra do Senhor, a nossa fé pode ser invertida, né? É como Jó falou lá: aquilo que eu temia me sobreveio. É exatamente isso que aconteceu. Aquilo que o povo temia, que não teve realmente a confiança em Deus para conseguir, foi o que Deus decretou que viria sobre eles, né? No 28, né? 29 agora. Todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar para que nelas morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha, as duas exceções. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos nesse deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Deste modo, sofrerão a consequência de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto, uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra. Vocês andarão sem rumo no deserto durante 40 anos, um ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, o Senhor, falei. Certamente farei estas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos nesse deserto e aqui morrerão. Olha só, meus irmãos. Vejam só. Tudo aquilo que eles fomentaram, que eles disseram lá, os 10 espias inflamaram o povo, a rebelião que eles provocaram ali, e todo o povo ali seguiu essa mesma direção, e se rebelar contra o Senhor, eles pagaram. Deus castigou sim, eles provaram da ira de Deus. Deus levantou a sua ira contra eles, porque em vez deles observarem tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus tinha feito e ia fazer novamente, não, eles duvidaram e levaram o povo a pecar da mesma forma, rebelião. E se há alguma coisa que Deus não tolera, é rebeldia, é rebelião. Aliás, a raiz de tudo isso, a raiz de todo o pecado que vivemos na nossa carne, é fruto disso.
É fruto da rebelião. Quando o diabo se rebelou contra Deus, causou tudo isso. Foi expulso e depois ele foi lá, assim como os espias fizeram, fomentou ali Adão e Eva ali e tal, jogou a sementinha e fez com que eles, de uma maneira ainda que indireta, se rebelassem contra Deus também, porque desobedeceram o que Deus tinha falado. Deus tinha falado, daquela árvore vocês não poderão comer. Eles estavam obedecendo até que veio alguém e lançou uma semente ali da dúvida. E aí eles pararam de confiar, de acreditar naquilo que Deus tinha falado. E aí Satanás falou, não, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. E distorceu tudo. São distorções às vezes sutis. Realmente eles se tornariam conhecedores do bem e do mal. Só que até então eles só conheciam o bem. E era o plano de Deus que ficasse assim. E aí eles conheceram. A partir do momento que eles conheceram o mal, aí pronto. Caíram, a presença do Senhor já não estava mais continuamente com eles se afastaram. Deus permaneceu lá, mas eles se afastaram. Eles voltaram lá para o Egito. Voltaram lá para a escravidão. Coisas que eles não tinham experimentado ainda. Mas eles foram se tornar escravos também, escravos do pecado. Como eu e você. A nossa carne virou escravo do pecado. Esse pecado original que habita em nós, que nos leva a fazer coisas contrárias, que ainda que o nosso coração deseja fazer o que é correto, o que Deus manda, o que Deus determina, há uma luta aqui dentro. O apóstolo Paulo fala que o que eu quero fazer eu não consigo fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Essa é a nossa luta. Então, meus irmãos, obediência. Precisamos obedecer a Deus cegamente. Cegamente, cegamente. Deus nós podemos obedecer cegamente. Ele é o único que nós podemos obedecer cegamente. Quando nós ouvimos a verdadeira voz do nosso pastor, que nós conhecemos a voz do nosso pastor, aí sim nós podemos obedecer cegamente, que ele vai nos levar para águas tranquilas, lugar de refrigério, lugar de descanso, lugar de terra abençoada, de bonança. Ele vai levar, ainda que a situação pareça que está apontando para o lado oposto, ainda que os recursos sejam escassos, ainda que passamos por dificuldades, por tormento, ainda assim creiam nessa palavra. Tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas que esperam por nós. Isso, meus irmãos, é independente de situação ou de trecho ali da nossa jornada no deserto que estamos atravessando. Isso vai ser aqui dentro. Ó. Ele nos conduz a viver uma vida assim, uma vida de paz, de tranquilidade, onde Ele supre a nossa necessidade, onde Ele acalma o nosso coração, onde Ele, embora um dia atribulado, um dia de tormento, quando você chega e busca Ele, você deita nos braços dele e descansa. E amanhã vem um novo dia, e suas forças se renovam, e Ele continua com você. E você vai ver que, de repente, aquele problema que se assustava no dia anterior já não está mais tão monstruoso assim no dia seguinte. E às vezes a solução vem e você nem percebe direito. Quando você olha, já resolvi, ainda bem, glória a Deus. E às vezes você esquece de agradecer. Porque foi Ele que deu estratégia, foi Ele que deu direção, foi Ele que te deu força, te deu energia para ir lá e resolver, te deu sabedoria, inteligência. A gente não agradece. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso de querer resolver na força do braço, né? E mais uma vez o povo de Israel vai querer fazer dessa forma. Mas eu e você, meus irmãos, nós temos os exemplos deles, inclusive. Eles tiveram vários exemplos, mas nós temos muito mais. Nós temos o exemplo de Jesus. Cristo veio e nos deu o maior exemplo de conduta, de que podemos e precisamos sim negar a nossa carne. Precisamos sim estar na mão do oleiro e deixar ele nos moldar. Se ele quer que nós passamos ali por um trecho, que ele vai nos ensinar algo, não adianta cortar caminho. Não adianta cortar caminho, porque senão aquilo que poderia ser 40 dias vai virar 40 anos. E aí a gente não aprende e vai só sofrendo as consequências. E às vezes piorando a situação. Porque a partir do momento que a gente comete o erro, desobedece, a gente responde por isso. Porque Deus não dá o culpado como inocente. Nós vamos pagar o nosso preço. E a gente que sofre. A falta de obediência prejudica a nós mesmos.
Então, caminhando aqui para encerrarmos, meus irmãos. Quando Josué e Caleb se posicionam, eles mantiveram a posição deles. E ainda que todo mundo estava se inflamando, né, querendo depor a liderança, colocar outros líderes, eles permaneceram firmes. E o povo acha que o povo não ameaçou, não quis atentar para que eles ficassem quietos, para que eles desistissem daquela ideia? Claro, eles permaneceram, porque eles sabiam que era Deus que tinha mandado, era Deus que tinha prometido. Eles permaneciam ali firmes, posicionados realmente, né? Então é isso que nós precisamos fazer, nos posicionar e não arredar o pé. Porque o problema não é o anseio de nós queremos chegar logo na terra prometida, mas sim nós estarmos prontos a aprender tudo aquilo que será ensinado no trajeto, né? E coisas que os espias, os 10 espias ali, não estavam prontos. E falta realmente essa mente redimida para olhar de uma maneira diferente e agir de uma maneira diferente também, né? Então é importante, meus irmãos, nós meditarmos nisso. A falta de fé é uma forma de rebelião contra Deus, sim. Porque se eu não tenho fé naquilo que ele disse, eu falo, eu tenho fé, eu acredito em Deus, e se eu não estiver disposto a fazer aquilo que ele determinou, porque aos meus olhos humanos parece que não dá, então é um ato de rebeldia, sim, né? Que possamos ter realmente esse espírito, Josué e Caleb, né? Porque assim como eu disse, a fé e a obediência estão ali intimamente ligados, uma não sobrevive sem a outra, são os dois lados da mesma moeda, assim também a desobediência com a rebeldia. Se nós desobedecermos, já é um ato de rebeldia por si só. E nós somos instigados a continuar rebeldes, a fazer de tudo para que justifique a minha falta de obediência. E eu vou me voltar contra aquilo que Deus deu como direção. Vou me voltar contra a palavra do Senhor, que precisa, que tem que ser soberana em minha vida. Então, meus irmãos, obediência anda ali com fé, assim como a desobediência com a rebeldia. Então lembrem disso. Tudo que vocês forem fazer, pense nisso. Eu estou fazendo aqui, será que está de acordo com a palavra de Deus? Não está muito não, mas não façam. Volte atrás, peça ajuda para o Senhor, para fazer exatamente como Ele quer. Porque Ele vai fazer de acordo com o nosso propósito, com o propósito que Ele estabeleceu para nossas vidas. Aquele propósito que eu devo cumprir, que você deve cumprir, onde eu devo chegar, de que forma eu vou chegar. Amém? Então vejam bem, estavam próximos de receber aquela bênção, a maior bênção que Deus tinha preparado ali para eles, prometido a eles. E não puderam chegar. Aí nós tiramos aí um outro exemplo de Josué e Caleb também. Olha só. O povo foi proibido de entrar. E aí iam vagar 40 anos. E aí Josué e Caleb, ao contrário do que a maioria faria, não, eu cheguei até aqui, eu ia tomar posse, eu estava convicto, foi Deus que preparou. Mas eles fizeram isso, eles prejudicaram todos os nossos planos. Então eu vou deixar para lá, não quero mais saber de... Não, eles continuaram perseverando ainda esses 40 anos. E se vocês verem a história lá, Josué foi quem assumiu no lugar de Moisés. Ele que liderou o povo para possuir aquela terra. Veja só, ele não confiava e não estava disposto e permaneceu. Olha só, ele permaneceu por 40 anos. O povo dando cabeçada lá no deserto, e ele lá, perseverando, direcionando aquele povo, aprendendo com Moisés. Teve sim sua insegurança quando Moisés morreu, mas ele fez exatamente aquilo que ele já estava pronto a fazer há 40 anos atrás. Deus falou, não tenha medo, que ele estava com medo sim. Agora a responsabilidade era com ele de conduzir aquele povo. Mas ainda assim, com medo de tudo, ele seguiu aquilo que Deus falou. E aí eles foram lá, Jericó, começaram a conquistar. E Caleb, que tinha aquele espírito diferente, a Bíblia também nos relata que ele estava já com 80 anos e pronto para entrar na terra e para expulsar aquele povo que estava na terra da mesma maneira que ele estava há 40 anos atrás. E assim ele fez. Ele
além de ajudar outros povos a conquistar a sua porção de terra que já tinha sido distribuída futuramente, ele permaneceu firme e depois foi lá conquistar a terra que foi dada para ele como herança. Vejam só, olha só a jornada de fé. Então não basta nós, não, eu confio em Deus, eu vou obedecer e não permanecer nessa obediência. Como Josué e Caleb aqui nos mostra claramente na trajetória de vida deles. Amém, meus irmãos? Que Deus possa falar em nossos corações, que Deus possa trabalhar essa palavra ainda mais. Leiam esta passagem, essa história que tem muitas lições a nos ensinar como Deus age em nossas vidas. Amém? Convido vocês a ficarem em pé, por gentileza. E, mediante tudo isso, gostaria de aproveitar essa oportunidade que não pode deixar passar em branco e oferecer a oportunidade de você se entregar a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão poderoso, que nos conduz com uma mão tão forte e poderosa, que quer nos levar para uma terra realmente que emana leite e mel, uma terra abençoada, lugares onde jamais nós imaginamos com Ele, na presença dEle. Então, eu convido você, que nunca fez isso publicamente, de dar um passo, entregar a sua vida na direção de Deus, entregar a sua vida para Jesus, e reconhecer tudo que Ele já fez por você na cruz. Eu te convido agora, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos estar prontos a te ajudar nesta caminhada, nesta nova etapa da sua vida com Cristo, Ele como realmente aquele que vai conduzir a sua vida. Tem alguém? Levante sua mão, vem à frente. Se tiver alguém que sentiu o desejo, mediante a palavra que aqui foi ministrada. Amém. Não tem? Amém. Eu não vou insistir. Mas se tem alguém também que por algum motivo se decepcionou, ou esfriou, ou se afastou da comunhão da igreja, do corpo de Cristo, sempre é momento de voltar à comunhão. Nós precisamos estar realmente ligados ao corpo. Aquilo que se afasta do corpo morre. Então nós precisamos estar realmente ligados ao corpo, ligados com a igreja, onde Deus age através do corpo dele, onde age através de cada vida que aqui está presente com esse propósito de servir e ser o corpo. Então venha à frente também, não perca tempo, volte à comunhão da igreja, volte a seguir conosco os passos de Jesus. Tem alguém nessa noite? Amém. Que Deus possa continuar trabalhando em cada um de nós, em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, neste momento nós oramos, ó Deus, e pedimos que o Teu Espírito Santo continue trabalhando, ó Pai, através da Tua palavra, Pai, através da ministração de hoje, ó Deus, que os nossos corações possam ser verdadeiramente transformados, Senhor, impactados, ó Deus, entendendo que não basta simplesmente dizermos que temos fé em Ti, se nós não demonstrarmos através das nossas obras, ó Pai, através da obediência em Ti. Nos ajuda, Pai, nos ajuda nessa caminhada, nesse propósito, ó Deus, que a cada passo nós possamos consultar a Ti, Senhor, nós possamos pedir a Ti a direção, Senhor, para que possamos obedecer exatamente aquilo que Tu tens proposto para a vida de cada um de nós, ó Pai. Que essa palavra realmente penetre em nossas vidas e traga a transformação necessária para cada um de nós, Pai. Nós oramos na certeza que Tu és um Deus maravilhoso, que tens cuidado de cada um de nós, ó Pai, e quer nos conduzir àquele lugar que Tu já preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor, meus irmãos.